Olá! Então, pessoal, prosseguindo aqui na nossa discussão sobre o CISNAD, nós vamos examinar um pouco da estrutura legal do CISNAD, porque tem uma longa trajetória a respeito de drogas e tudo, mas a legislação que é característica mesmo do sistema, ela é um pouco menor. De qualquer sorte, nós vamos ver essa legislação, ok? Então, vamos lá. Então, a lei que institui o CISNAD é a Lei 11.343, de agosto de 2006, que é a chamada Lei das Drogas. Essa lei instituiu o CISNAD e definiu medidas de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes e repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. Essa lei, gente, é um marco da política sobre drogas no Brasil, estabelecendo a distinção, que é muito importante, entre usuários e traficantes, e promovendo programas de prevenção e tratamento. Essa distinção entre usuários e traficantes, né, na verdade, não foi uma distinção muito precisa, né, muito acurada aí na lei, de sorte que até hoje nós estamos discutindo essa questão, né? E ultimamente se resolveu discutir qual a quantidade de droga que vai caracterizar o porte pelo usuário e o porte pelo traficante. Isso por quê? Porque, na verdade, a ação policial costuma ser bem arbitrária, né? Então, encontrou um sujeito que, enfim, aparenta ser ligado a submundo, a gangues, a quadrilhas, né? Ou que já teve passagem pela polícia e coisa e tal, mas que está quites com a lei. Mas se ele tiver com um tantinho de maconha, né? Aí a polícia, independentemente da quantidade, já, né, vai prender o sujeito. E aí, o que acontece? Apreende o sujeito com o argumento que ele é traficante. Pode até ter sido no passado, né? Pode até ter sido no passado, pode ter sido preso, pode ter cumprido pena, pode ter saído, né? Mas o fato é que aquela quantidade que ele tem com ele naquele momento é insuficiente para poder dizer que ele está fazendo tráfico. E a pena para tráfico é muito mais pesada do que a pena para usuários, né? Então, todo esse movimento que tem sido feito ultimamente é bem no sentido de evitar esse poder discricionário do agente policial, que pode ser muito arbitrário, né? E proteger, na verdade, proteger o cidadão, porque aí ninguém tem estrela na testa, né? Ninguém sabe quem é de fato usuário e quem é traficante. Então, se estabeleceu um critério para diferenciar um e outro em cada situação, né? Isso aí não é um certificado de inocência. Em cada situação que for encontrado, aplica-se o critério da quantidade, né? E isso não havia antes aí na lei, embora ela tivesse estabelecido essa distinção importante entre usuário e traficante, né? Que ninguém pode comparar o Fernandinho Beiramar, naturalmente, com, sei lá, o Zé da esquina, que fuma o seu beck lá, né? Vamos entender do que se trata. Então, e promover programas de prevenção e tratamento no caso dos indivíduos aos quais cabem esses programas. E os objetivos do CISNAD, então, ficam muito bem esclarecidos, porque os objetivos são reduzir a oferta e a demanda de drogas ilícitas. Por quê? Não sei se vocês se lembram,
mas em um filme que ficou famoso aí na sociedade brasileira há uns 10 anos atrás, tinha um personagem que chegava e apontava para os usuários e dizia: o tráfico existe por causa de vocês. Se não tiver consumo, não tem tráfico. Então, tinha essa discussão, né? E os objetivos do CISNAD, então, eram reduzir tanto a oferta quanto a demanda de drogas ilícitas. Evidentemente, através a oferta através da repressão e a demanda através dos programas de prevenção e tratamento. Além disso, oferecer, né, promover ações de prevenção ao uso indevido de drogas, oferecer tratamento, recuperação, reinserção social aos usuários independentes e combater o tráfico de drogas sempre sob a perspectiva de garantia dos direitos humanos e de integração social dos indivíduos afetados. Porque não adianta, né, achar que apenas botando na cadeia ou largando para lá que o problema vai se resolver, porque não se resolve, ele se torna mais grave. Então, nós temos outras legislações do CISNAD que nós vamos ver no nosso próximo slide. Ele tem uma trajetória legal, né, bastante extensa, né, começando aí em 2006, né, quando nós temos esse decreto 5912, de setembro de 2006, que ele regulamenta a lei 11.343, de agosto de 2006, que é a famosa lei antidrogas, né? Esse decreto é importante por quê? Porque ele, na verdade, ele detalha a operacionalização da lei 11.343, incluindo aspectos relativos à prevenção, atenção aos usuários e dependentes, repressão à produção não autorizada e repressão ao tráfico ilícito de drogas, né? E ele é retomado aí em 2019, quando esse decreto 9761, de abril de 2019, estabelece a nova política nacional sobre drogas. Interessante, porque antes se chamava Política Nacional Antidrogas, né? E mudou essa nomenclatura para sobre drogas, e isso marca uma mudança importante na abordagem do país em relação à prevenção do uso de drogas, tratamento de dependentes, reinserção social e na forma como o Estado lida com a questão das substâncias psicoativas. Se vocês lembrarem, recentemente mesmo tem tido discussões no Judiciário e no Congresso a respeito de drogas, né? Essa é uma questão permanente para o Brasil. E por isso que tem legislações mais recentes, como essa Lei 13.840, de junho de 2019, logo depois do decreto, portanto, que trouxe importantes alterações na política sobre drogas, modificando dispositivos da Lei de Drogas, essa 11.343 que eu mencionei, além de alterar também a Lei 7.210, de 84, que é a Lei de Execução Penal, e a Lei 9.807, de 99, que estabelece normas para a organização e manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas. Que isso tem a ver, né, gente? Porque o CISNAD vai envolver uma parte que é uma parte de repressão, né? A produção e ao tráfico ilícito de drogas. Isso aí, evidentemente, que é uma área de muita violência e que depende muito de vítimas e de testemunhas ameaçadas para obter condenação de determinados atores ligados ao submundo do crime. Okay? Então, avançando, né, nós temos que o CISNAD ele é composto
pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, o CONAD, que é o órgão colegiado superior do CISNAD. É o CONAD que estabelece as diretrizes gerais das políticas sobre drogas, incluindo a aprovação de planos e programas, formula estratégias e controla a execução da política nacional sobre drogas. O CONAD, ele é intersetorial, ele envolve representantes de vários ministérios, conselhos profissionais, organizações da sociedade civil, especialistas, além dos representantes dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, essa presença de membros de diferentes áreas setoriais de políticas públicas e de distintas esferas governamentais e da sociedade favorece a coordenação e a articulação de políticas públicas entre os diversos níveis de governo. Avançando, nós vamos ver que o CISNAD, ele tem interface com diversos sistemas. A gente está vendo aí diferentes setores de políticas públicas. Portanto, quais são os sistemas que possuem interface com o CISNAD? O SUS, o SUAS, o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, porque, infelizmente, as crianças e os adolescentes são as maiores vítimas do tráfico de drogas. O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, né, onde se aplicam as penas socioeducativas, medidas, né, que se fala, medidas socioeducativas, o SUSP, né, o Sistema Nacional de Trânsito, o Sistema Brasileiro de Inteligência, o SISBIN, e as Forças Armadas Brasileiras. Faltou um S ali no final, a professora Graça gosta de comer S. Então, avançando, nós vamos ver que o arranjo institucional do CISNAD estabelece que a instância máxima é a SENAD, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, que ela através dela que o Ministério da Justiça e Segurança Pública coordena e articula as atividades do CISNAD. E ela responde pela coordenação nacional do CISNAD. Essa secretaria função dela promover a integração das políticas sobre drogas entre os diferentes órgãos do governo federal, além de articular com os governos estaduais, municipais do Distrito Federal e de apoiar tecnicamente os estados e municípios para que implantem suas políticas e programas sobre drogas. Então, a SENAD é que responde pela implantação de políticas, programas e ações definidas pelo CONAD. Então, o CONAD é a instância deliberativa e a CISNAD é que atua do ponto de vista da implantação dessas políticas e do estabelecimento da oferta, melhor dizendo, de apoio aos estados e municípios, ok? Então, vamos lá para o nosso próximo slide, onde a gente vai verificar que existem na arquitetura do CISNAD conselhos estaduais e municipais sobre drogas, semelhantes ao CONAD em suas respectivas esferas. Vocês viram que eles são compostos por representantes do governo, da sociedade civil, né? E esses conselhos estaduais e municipais são responsáveis por formular, coordenar e avaliar as políticas sobre drogas em seus níveis de governo. Existem as conferências sobre drogas, que são realizadas em âmbito municipal, estadual e nacional, e que a conferência é um importante mecanismo de coordenação interfederativa. Elas são espaços de debate e deliberação do governo e da sociedade civil para propor diretrizes às políticas sobre drogas que vão ser lá formuladas pelo CONAD. E os órgãos executores do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas são os órgãos da saúde, da assistência social, educação, trabalho, justiça e segurança pública. E que, nas suas respectivas esferas de governo, esses órgãos vão executar programas e ações definidos pelo CISNAD,
abordando a prevenção, o tratamento, a recuperação, reinserção social dos usuários e dos dependentes de drogas, além das ações de repressão ao tráfico ilícito. Então, essas aí são as áreas. Olha, gente, prevenção, tratamento, recuperação, reinserção social e repressão ao tráfico. Ok? Vamos para o próximo slide. E aí, o CISNAD, ele tem um conjunto de diretrizes. Por quê? Porque essa área de políticas sobre drogas é uma área muito sensível também, né, gente? E tem mais. Do mesmo jeito que o SUSP, o CISNAD também está dentro do Ministério da Justiça, né? Então, são áreas um tanto assim paralelas, né? E que precisam ter diretrizes bem específicas para que, primeiro, não haja violação dos respectivos espaços e, segundo, para que seja possível a cooperação entre os dois sistemas, né? Então, primeiro, respeito aos direitos humanos, tem que ser abordagens que respeitem os direitos humanos, as liberdades fundamentais e que priorizem a saúde e o bem-estar. Segunda, prevenção ao uso de drogas, que os programas de prevenção têm que ser baseados em evidências científicas, visando reduzir a demanda por drogas, especialmente entre crianças, adolescentes e jovens. Terceira diretriz, atenção e reinserção social, porque é necessário oferecer serviços de saúde, assistência social e oportunidades de reinserção econômica e social, tanto para usuários independentes, né? E até mesmo com relação àqueles que operam no comércio das drogas. O que é importante é que se recuperem e se reintegrem na sociedade. Redução da oferta de drogas, que é o combate ao tráfico e a produção não autorizada, inclusive com controle e cooperação internacional para reduzir a disponibilidade de drogas ilícitas no mercado. Quinto, estratégias baseadas em evidências, ou seja, baseadas em dados e pesquisas científicas para fundamentar as políticas, programas e ações que sejam eficazes e adequadas à realidade brasileira. No nosso próximo slide vão estar as outras diretrizes. A cooperação e a coordenação, que consistem em promover, né, a cooperação entre diferentes níveis de governo, poderes da União, com a sociedade civil, buscando uma abordagem integrada e coordenada no enfrentamento às drogas. Outro S que a professora Graça comeu, drogas no plural. Então, vejam só, são os 3 níveis de governo. A União se relacionando com os estados e os municípios, e os estados com os municípios, e todos se relacionando com a sociedade civil, para que seja possível um esforço conjunto. Capacitação e formação. Investir na capacitação de profissionais envolvidos nas áreas de prevenção, atenção e recuperação de usuários e dependentes, bem como na repressão ao tráfico de drogas. Respeito à diversidade e às especificidades regionais, que consiste em respeitar as particularidades econômicas, sociais e culturais, econômicas e sociais das diversas regiões, adaptando as políticas e ações conforme necessário, porque, de fato, gente, o mapa das drogas é muito diferenciado no Brasil, né? Nono, promoção de ambientes saudáveis, fomentar a criação de ambientes que contribuam para a prevenção do uso de drogas, incluindo escolas, locais de trabalho e comunidades. E, finalmente, enfrentamento ao estigma e discriminação contra usuários e dependentes de drogas, promovendo uma visão mais humanizada e compreensiva. Então, na verdade, o CISNAD, ele tem uma abordagem muito humanizada mesmo, que começa lá pelos direitos humanos, né? Respeito à diversidade e enfrentamento ao estigma e à discriminação. Então, vamos avançando.
para... na verdade, nós concluímos esse bloco e vamos interromper um pouquinho para passar para o nosso próximo bloco, ainda falando do CISLAD, ok? Até daqui a pouco.